Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader. Ontem teve especial de domingo, hoje é o tradicional, feito às segundas-feiras. A sua presença aqui no canal é muito importante. Deixa o like, compartilhe o vídeo, se inscreva e principalmente atue na área de comentários. Você é bem-vindo. A Top Traders é a casa do investidor. Professor Wagner Caetano, o melhor amigo do investidor. Queridos, eu vou começar os trabalhos aqui prestigiando os nossos companheiros, irmãos de batalha, mas antes eu vou fazer aquele lance do racional do mini índice, né? Então, a gente tem aqui na tela, eu falaria numa compra nesse momento a 111.400. Lembrando que de dezembro para cá a gente errou o racional somente 4 vezes no intraday. A gente está falando em praticamente 5 meses, né? Apesar da queda, há uma pressão um pouco maior na ponta compradora. Então, se a gente estivesse numa sala de imersão, numa transmissão, num desafio, a gente entraria com uma compra neste momento, então a 111.340, 350. E eu acredito que até o fim da gravação o mini índice esteja pelo menos a 114.600, 114.700 talvez. Há uma perda, nem que seja momentânea, né, desse canal no mini índice. Eu vou tomar um golinho aqui no meu The Coco Edition Red Bull, coco e açaí. Então praticamente cumpriu uma simetria em A, né? O pivô de baixa foi acionado aqui na perda do 119.015. E não há exatamente sinal de fundo. O que há, né, se nós observarmos, eu deixei até o gráfico limpo, sem suporte, sem nenhuma marcação aqui na tela. O que há são 1, 2, 3, 4 gaps. E a partir do momento que eu tenho 4 gaps, eu posso trabalhar com aquele racional de fuga, medida e exaustão. E é possível pensar aqui também no padrão da alavanca. Qual que seria o ponto alto, ou será o ponto alto? Rompimento de 111.790. Aí eu penso que pode trazer o preço para os 113 mil pontos, ou algo perto disso ainda hoje, talvez 112.890. Ok? Então vamos lá. O pessoal que elogiou bastante a minha postura de trabalhar quinta, sexta, sábado e domingo, eu fico muito grato. Esse é o meu dever, na minha missão, né? É o mínimo que eu posso fazer no momento de turbulência. Eu acho que o bom capitão aparece quando você tem um mar turbulento, né? E eu faço isso, pessoal, para mim não é nenhum sacrifício, não tem nada disso. Para mim, na verdade, é um prazer, uma dádiva ter a capacidade de trabalhar e de poder contribuir. Então, querido amigo Lucas Baldasso, professor Wagner, só para compartilhar conosco, só você para compartilhar conosco um estudo de altíssimo nível em um domingo. Gratidão, sucesso a todos nós, faço minhas as suas palavras, querido. O Peregrino 8. Boa tarde, professor Wagner, queria ter comentado antes para fazer valer, mas enfim, o índice parou no 61.8 de fibra, número de ouro, saúde, paz, mestre, estamos juntos. O mini índice ele veio um pouco abaixo, né? Se a gente trabalhar com Fibo aqui, ele veio um pouco abaixo. Então, acho que o grande lance no diário é a distância em relação à média de 200. De 21 também, tá fora da banda. É aquela história, pessoal, você está vendido numa situação como essa, se começa a subir, você zera a operação e entra na compra. E quem está líquido, entra na compra, se tiver um sinal.
E quem está na ponta compradora e tem liquidez, não está com posição completa, acaba entrando. Então, é por isso que muitas vezes tem um efeito tsunami. Mas precisa começar. Né? Roberto Prado Wagner, técnico brasileiro que parece ser um trabalhador. A exemplo do Cuca, que admiro muito, eu também, é o Lisca, é verdade. Porém, ainda não ganhou nenhum título de time top 5 no Brasil. Assisti algumas entrevistas dele, que história, abraço. Tem alguns treinadores, né, que ainda não despontaram, mas são muito bons, né? O Barbieri, que está no Bragantino, acho que tem um futuro muito bom, foi técnico do Flamengo, eu considero ótimo. O Lisca, né, eu considero um ótimo treinador também. E alguns outros profissionais que são muito promissores, né? O próprio Rogério Ceni. Agora, o Brasil entrou numa moda, por exemplo, né? O Jorge Jesus e o Abel Ferreira fazem grande trabalho, aí só pelo fato do técnico ser português, imagina-se que o fará, né? Foi um fiasco com o Vasco, o técnico do Flamengo péssimo. Aquele do Vasco, talvez o pior treinador que o Vasco já teve. E o Vitor Pereira é o pior treinador que o Corinthians já teve, mas assim, de longe, né? Então, existem treinadores portugueses que são ótimos, como também tem os argentinos. Se algum time trouxer um treinador argentino e ele for bem, aí daqui a pouco vai ter 10 argentinos comandando os times aqui no Brasil. Eu gosto muito do Vojvoda, o técnico do Fortaleza. Não é porque o time não está tão bem nesse momento que é um técnico ruim, não. É ótimo, né? E a gente tem uma galera das antigas aí que é muito bom também, como o Abel, uma pessoa pela qual eu torço muito por ser um bom ser humano. Carius Barros, caro professor, a princípio desejo muita saúde e paz, tudo em dobro a você, querido. Em seguida, cumprimento o senhor pelo altruísmo e nos oferecer num domingo esse valioso estudo, é um prazer. Apenas uma pergunta fundamentalista. Como o senhor avalia a contribuição política nesse atual estágio da Bolsa? Só que pergunta ótima. Caso eu possa agradecer se me trouxer essa resposta no próximo programa, sim, claro. Terá sempre a nossa atenção. É Carlos, né? Eu entendi Carius ali, mas é Carlos. Barros. Mesmo sobrenome do meu corretor que me atende há mais de 20 anos. É o Marcos Barros. O Brasil simplesmente precifica um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Simples assim. O mercado financeiro entende que essa distância vai diminuir gradualmente, né? Eu não diria a vocês que na minha opinião, que é a própria opinião do mercado, né? Que eles vão empatados para o segundo turno. Não, o Lula deve ir na frente, mas com uma diferença bem menor do que nós temos agora, do que as pesquisas indicam. Acredito que o Ciro Gomes faça o papel de sempre, né? O Ciro Gomes é um cara genial, mas tem uma personalidade arredia. Ele se perde no próprio caminho. E ele vai ser o terceiro candidato. Ele vai ter entre 8% e 11% dos votos. Não dá tempo para a terceira via. A terceira via jogou tão mal que nem para as próximas eleições é possível que se ventile um nome de peso. Né? Seria o Eduardo Leite o melhor nome, na minha opinião, mas perderam time, muita confusão no PSDB, depois ele vai para o PSD, vai, não vai. O presidente do Brasil nesse momento seria Eduardo Campos, né? Que mataram antes dele despontar. Ou eu estou errado, né? Então Eduardo Campos seria provavelmente seria o candidato para brigar com Bolsonaro, com Lula, com Bolsonaro na última eleição. E eu acho que ele ganharia essa eleição se não tivesse, lamentavelmente, morrido em 2014, né? E era o candidato que despontava para no futuro poder disputar as eleições. Não acredito em nenhum outro candidato de terceira via. São verdadeiras piadas. Eu respeito os seres humanos, né? Mas com todo respeito, Luciano Bivar, Simone Tebet, Sérgio Moro, né? Cabo Daciolo, enfim, o Emael, que se estiver vivo deve ser candidato. Né, o Levi Fidelix não está mais. Não serão definitivamente nomes de terceira via. E hoje eu não vejo nenhum político com um crescimento, um jovem, que tem essas características. Márcio França
poderia ser um bom nome, se perdeu no meio do caminho, assim como Eduardo Leite, acho que também o fez. Antônio Carlos Magalhães Neto também. Então hoje não tem um nome forte assim que você projete como esperança, como algo positivo para o futuro, pelo menos não nesse momento. Então é isso, o mercado precifica Lula e Bolsonaro e por enquanto não é um driver realmente primário que faça preço. Diego Pita, boas análises como sempre, abraço, tudo de melhor para você, excelente semana, querido. Nosso caríssimo amigo Antônio Santos, boa noite, mestre. Obrigado pelo cenário semanal de Tupi, disponha, lamento pelo Timão, quem sabe uma boa vitória contra o Boca, né, para dar uma energia nova para o time. É amanhã, desejando sorte no jogão, ótima semana, amanhã eu vou até colocar uma camisa do Corinthians durante o dia. Hoje uma sobrinha minha vai ter bebê, eu vou à tarde lá pro hospital, eu não vou de camisa do Corinthians, mas amanhã que é o dia do jogo eu vou pôr. O Romeu virá ao mundo hoje, que venha com muita saúde e certamente já está trazendo muita alegria e prosperidade. O Corinthians, na verdade, contra o Palmeiras, né, foi uma piada, é um treinador muito ruim. É o pior treinador que o Corinthians já teve. Eu respeito o Vitor Pereira, né, voltando a dizer, como ser humano. Mas como treinador, se o Vitor Pereira pegar o Real Madrid, ele é capaz de perder pro time do meu bairro aqui. Ele é muito ruim, muito ruim. E é arrogante, né? E é complicado. Quando a pessoa é ruim e arrogante, é dose. Então a Tupi é isso, né? Essa queda de hoje abre oportunidade. O setor eu comentei, inclusive na sessão, na gravação de ontem, você pega Marco Polo, que eu acredito muito. Tá empinada, como diria o poeta, para cima, Rapt 4. Eu fui na casa do meu querido e longevo amigo Emerson, nós somos amigos há mais de 30 anos. E ele falava, por exemplo, de algumas empresas que nem estão na bolsa que ele atende, que estão no momento de inflexão, muito positivo, e assim que provavelmente normalizar a rede de distribuição na China, queridos, eu tenho vários alunos que operam em Hong Kong, né? Alguns moram na Ásia, outros muitos não moram, mas sabem tudo do mercado de lá. Os portos estão parados, só que assim, os chineses estão convictos que com mais alguns dias de lockdown, eles conseguem combater o coronavírus, né, variante Omicron, e aí tudo voltará à normalidade com uma demanda reprimida que pode trazer uma explosão positiva nos números, né? E a China é o maior parceiro comercial do Brasil, e como eu costumo dizer, os indicadores chineses impactam mais no Brasil do que na China em si. Perfeito? Ó, o nosso querido amigo César aqui, torcedor de Fluminense de Brasília. Toda vez que falo de Brasília me traz uma emoção muito positiva. Foi onde eu tive o maior número de alunos. Eu chegava a ficar 3 semanas em Brasília. Vários finais de semana de treinamento, treinamentos durante a semana também. E eu tinha um aluno, ele operava na Bolsa de Londres. Eu perdi contato, nunca mais falou comigo. Espero que esteja tudo bem. Se ele estiver ouvindo o programa, ele sabe quem é, né? Ele apareceu num treinamento que eu fiz à noite em Brasília, entre 2 sábados de treinamento, né? Eu dava treinamento de análise técnica e de opções anteriormente. E ele é maranhense, ele sabe, se ele ouvir, ele vai saber que é dele que eu tô falando. Ele apareceu lá à noite e falou: professor, já te vi na Expo Money de tal cidade, eu vim aqui fazer o treinamento, eu sou do Maranhão. Só que eu quero fazer o primeiro dia de treinamento hoje, amanhã eu te pago. Falei: olha, você quer fazer o treinamento? Quero. Gosta do trabalho? Acha que eu posso somar? Posso. Senta aí, apostila na mão. Ele fez o primeiro dia de treinamento e ele tinha uma mochila ali, uma mala cheia de dinheiro. Ele era um representante comercial de uma empresa agrícola, e ele fez para ver se o meu caráter, né, numa situação prática, condizia com aquilo que falava-se, né? E ele queria me pagar um valor a mais do que o valor do curso, e
E foi muito legal a experiência, eu já fui testado algumas vezes assim, de forma presencial. Aí saímos para jantar, nos tornamos amigos. Só que de fevereiro para cá perdemos contato, nos falávamos sempre. E eu espero que esteja tudo bem. E aí se tiver, me dá um toque aí por e-mail, nas redes sociais. É uma pessoa que eu tinha o hábito de falar sempre, que simplesmente sumiu, não teve nenhum motivo aparente. E eu gostaria de saber se está tudo bem, porque o aluno para mim é a minha razão de ser, né? E o ser humano, em específico, está acima de tudo. Então, os meus alunos para mim são como filhos, né? Então, eu zelo por eles e faço de tudo por eles mesmo. Então, o nosso querido amigo, ele é de Brasília, uma cidade que me traz lembranças muito boas. Ele diz ali: olá Wagner, bem, já que eu estou para trabalhar no Domingão, ele pede Semin. Ela fechou um gap se aproxima do seu fundo histórico a 4,90, ela vem caindo sem alteração de volume, está no canal de baixa forte, deve romper a parte baixa do canal. O setor de mineração está sofrendo muito, mas podemos dizer que nessa região de 4,90 é uma boa oportunidade? Eu acho que sim. Aí nosso querido amigo disse assim, ele também está voltando aos preços de novembro de 2021. Um grande abraço, então vamos estudar ambas aqui, né? Então a gente tem CSN A3. Eu acho que sim, que nesses níveis assim, se você disser para mim, professor, tem um sinal técnico, né, para comprar o ativo, olha, está numa região de suporte anterior, né, aqui de dezembro de 2021. E apesar da queda, ela vai desenhando um doji, então é uma compra assimétrica. É meio que um tiro no escuro em uma ação de baixa qualidade. De alta qualidade, né? E Semin 3, né? Nós temos em carteira, infelizmente, ela não prosperou. E essa já tem um sinal mais técnico, ela está bem quase colada, né? Numa linha baixa de uma mistura de canal com cunha. Por que não é canal? Porque no caso do canal, queridos, as retas são paralelas, né? Aqui não tem um paralelismo. Ela se encontra em algum lugar do infinito aqui. Então, hoje, né, não é porque ela está numa das carteiras, mas se eu fosse abrir uma posição e tivesse que escolher entre uma delas, seria Semin. Perfeito? Querido amigo Luiz Gouveia, boa tarde, Wagner. Pode atualizar Natura? Posso. Entendo que o preço tocou 3 vezes no fundo atual, coincide com o fundo da crise da pandemia. Nova oportunidade, apesar da prévia ruim? Eu acredito que sim. Se o mercado como um todo reverter, eu não acredito que Natura faça diferente, né? Então, além de um fundo... Aqui, eu li num livro, eu estava observando esse livro no sábado. Um padrão parecido, né? Se é admissível a gente falar num fundo triplo. Eu acho que sim. Porque se você for observar, por exemplo aqui, ó, 18 de janeiro, a mínima 20,11, depois R$20 e agora está na região de 20 de novo, esses fundos são equidistantes. Então a gente desprezaria o fundo de fevereiro. Então nesse momento a gente pode falar num fundo triplo. Então eu acredito que seja oportunidade. E aí nosso querido amigo, ele pede alguns ativos aqui, vamos fazer a sequência com o maior prazer. Primeiro EZTC3, EZTEC. Deixa eu me ajeitar na cadeira, eu coloquei uma cadeira na sacada aqui, dá pra fazer o estudo com bastante tranquilidade, vendo a piscina aqui e tal. Eu e minha família, a gente está de casa nova, né? E aí tá naquela fase de vai lá, compra um móvel, aí troca não sei o que, chama o prestador para fazer um ajuste fino de uma outra parte. É uma fase que eu particularmente acho legal. Como eu sou muito sereno, via de regra e muito paciente, a gente vai fazendo com o maior prazer. Tem um outro ponto que você não esperava, mas aí acaba sendo um desafio.
Você vai resolver um problema, acaba comprando uma outra coisa que você não tinha pensado, e assim a vida vai seguindo. E é a vida real, né? Eu compartilho parte do meu dia a dia com vocês, sem fantasia, sem máscaras, né? Falando muitas vezes de conquistas e também de barreiras que a gente enfrenta, porque nós somos uma comunidade e uma família. Hoje, né, eu fui em alguns compromissos sociais no final de semana, eu fui a Jundiaí, fui ali perto de Osasco também, a gente vai conversando com um, conversando com o outro. E me fizeram uma pergunta na sexta-feira, bastante interessante. Falaram, Wagner, hoje, se você tivesse em mão 1 milhão, né, em mãos, né, 1 milhão, que é o que a pessoa tinha, falou, o que você faria, né? Você compraria um imóvel para alugar, por exemplo, ou você distribuiria em algumas ações do setor imobiliário ou faria um all-in em uma das empresas? Minha resposta ela é a seguinte: depende, né? Se você vai comprar um imóvel descontado, nem tem essa de ser bem localizado, de ser novo. Às vezes você pega um imóvel que não é tão bem localizado, ou 2 imóveis e eles estão extremamente descontados, você vai lá, faz uma reforma, enfim. Mas, assim, respondendo objetivamente, eu colocaria na bolsa. E, por exemplo, o EZTEC é uma empresa que daria para fazer um all-in. Colocar 1 milhão em EZTEC. Dificilmente, no médio prazo, aí você não vai multiplicar seu capital. Agora, sendo coerente, né? A gente tem Cury 3, né? Hoje está caindo, mas eu vejo aqui um ombro, cabeça, ombro invertido. A gente tem a Melnick. Precisa ter uma Selic terminal definida para essas ações começarem a desenvolver. E a gente tem o JHSF. Então, de repente, sei lá, você pega 1 milhão, coloca 200 mil em cada uma dessas, ó. Mais 200 em Cirela, 200 em EZTEC, eu acho que é mais fácil hoje você comprar um imóvel, atrás de documento e tal. Então eu penso que todas elas são compra. A BRAP é Vale, né? Então hoje, agora eu acho interessante comprar Bradespar e Vale nos níveis atuais. Acho que está pegando bem descontada, dificilmente vai dar errado nesses níveis, né? Tanto a BRAP quanto a Vale. E a bolsa, pessoal, não se iludam. Não é porque há poucos dias atrás estava aquele otimismo, tal ativo longe de média, não é momento de entrar. O momento de entrar é agora. Com os ativos em região de suporte longe da média de 21. Aí o nosso amigo ele fala em Uzi Minas. Né, e aproveitem, comentem, peçam os ativos que vocês querem que eu estude. Se o TradingView não der uma engasgada, não é ele ultimamente, né? Então vamos fazer aqui no... E respondendo coletivamente, muita gente perguntou se eu estou usando outro programa para os estudos no Telegram. Na verdade não, pessoal, o TradingView, essa versão 9 é a versão Black, eu acabei deixando, depois eu mudo de novo se for o caso. Os Minas tem um oco, um ombro, cabeça, ombro. Mas eu não acredito, por exemplo, que ele vá trabalhar abaixo de 11,70. Né? Então, aparentemente, está formando um fundo aqui, principalmente se adentrar a região da banda de Bollinger inferior. Ou seja, eu entendo que é uma compra promissora em Uzi Minas no momento. A gente vê aqui, né? Aymar Frigg. Marfrig, eu acho que essa correção abre a oportunidade, está na... Vou ajeitar isso aqui melhor, né? O ativo, ele paga dividendos, ele fica com os estudos distorcidos, né? Está na parte baixa, que uma linha que conecta fundos, então entendo como uma região claramente compradora. E Fleury faz tempo que a gente não estuda, né? Eu falava muito do... que diariamente ali eu passava por uma grande estrutura que os laboratórios Fleury têm
na zona sul ali de São Paulo, perto do metrô Conceição. Fleury aparentemente está recuando para acionar um pivô de alta no rompimento 16,15. Então, nesses níveis extremamente descontada, eu entendo como uma baita oportunidade. Mas eu prefiro da área de saúde Redor 3. Mas é uma boa também. Fleury parece que está recuando para formar um pivô. Perfeito? Dessa forma, eu atendo a todos os queridos amigos, Luiz, César, e você que está me ouvindo, contribua também, faça a sua pergunta, me bote para trabalhar, que aqui nós entendemos que o trabalho é uma dádiva, estamos sempre disponíveis para auxiliar o investidor pessoa física na sua caminhada na seara da renda variável, né? Então, um abração para o Diego, Antônio, Carlos Barros, Roberto Peregrino e para o Lucas. E eu queria mandar um abraço também, tem um aluno que é o Christian, que acompanha meu trabalho há muito tempo, nos conhecemos pessoalmente em Gramado há um bom tempo atrás, há 6 anos, né? Ele assiste o programa diariamente e, como eu disse a ele outro dia, ainda faremos negócios aí na sua região. E ele atua também em Santa Catarina, que é uma área que nos interessa aqui em casa, né? Ali Bombinhas, Porto Belo e também na região de Gramado e Canela. Que Deus abençoe para que possamos fazer negócios tanto no litoral de Santa Catarina quanto Gramado, né? Assim que eu tiver um caixa mais folgado, conversaremos sobre o assunto e faremos negócios tanto em Gramado quanto no litoral. Que Deus abençoe. Sempre me manda aí oportunidades, ele assiste o programa e é um querido amigo. Eu tenho alunos aí que me acompanham há muito tempo, né? 6, 7, 10 anos. E com alguns já fiz negócios, né? Ou temos uma relação de amizade mesmo pessoal. E é um dos tesouros aí que a Bolsa nos traz, a amizade, o relacionamento pessoal. Pessoal, falando aqui dos ativos fixos, Ambev reage bem nesse momento, rompendo as médias após o pullback. Acho que é uma bela oportunidade, principalmente para aquele investidor com perfil mais conservador. B3 SA3 dá uma pinta aqui de fundo duplo, interessantíssima também. BBS3 nem se fala, né? Apesar de estar abaixo da retração de FIBO de 38,2, se aproxima de uma LTA importante, né? E é uma excelente oportunidade no meu entendimento e visão dos fatos. Bradesco em uma região de suporte ao redor dos 19, oferecendo uma oportunidade descontada. Mesma história para Itaúsa. Itaúsa opera num ponto extremamente técnico, né? Uma linha de tendência de alta capaz de reunir os fundos de janeiro e também de março. Eu vou além. No caso de Itaúsa, a gente pode entender o desenho como um canal. Então a tendência é que ela volte para a parte alta do canal. Também é um ativo, assim como a Ambev, né, especialmente interessante para aqueles investidores com perfil mais conservador. Itaú Unibanco está perdendo a LTA, mas eu penso que pela complexidade dos fatos, os fundos devem se materializar no vazio, não em um ponto muito óbvio ou alguma coisa do gênero. Não. Deixa eu ver meu WhatsApp aqui bombando. Deixa eu só responder aqui para você responder meu filho. Maravilha. Eu falei com todo mundo aí na hora que eu comecei a gravar. Mas depois eu vejo aqui. Hoje eu acordei bem mais cedo. Falei, eu vou acordar, vou fazer uma parte dos negócios, vou treinar, sonho meu. Aí o negócio já começou a pipocar aqui. Eu tô na luta desde cedo, mas sempre com muito prazer e disposição ao trabalho. Mas eu achei que eu conseguiria treinar cedo hoje. Não deu, mas a vida segue. A gente vai à noite. Porque à tarde iremos prestigiar o nascimento do Romeu. Depois de deixar minha filha na escola. E ele está almoçando neste momento.
Santander é aquela história, né? Quem não está no barco acho que vale a pena. Os fundos provavelmente serão formados no vazio. Isso é bom porque aí pega os vendidos de surpresa. A BPAC já está reagindo. É um sinal interessante porque o dinheiro começa a ir para a qualidade, né, no momento da inflexão. Então quando você vê um ativo de porte, né, a BPAC é uma empresa... Às vezes o investidor conservador ele se prende a poucas ações, né? Ele vai ali em Ambev, Itaúsa, empresa de saneamento. Hoje para o investidor conservador, se alguém me perguntasse, se eu fosse um advisor, por exemplo, e o cliente me perguntasse, olha Wagner, eu quero 2 ações, mas eu quero fugir do óbvio, né? Sem dúvida, uma delas eu falaria em BPAC, né? E a outra eu falaria em Pets 3. Ah, mas elas são arriscadas. Elas podem ser arriscadas, mas o potencial de valorização é muito grande. Ou alguma empresa até do setor automobilístico mesmo, Rapt, Pomo, seriam interessantíssimas. Agora, por exemplo, positivo já tem um perfil diferente, né? É um ativo mais explosivo, então as bandas estão apertando, tem gap acima de preço. Parece, né, uma consolidação em torno de 8,52, mas ela já tem um perfil mais agressivo, né? E a FNC opera sobre a parte, sobre uma LTA, importante, um desenho parecido com o Ibov, só que segurou um pouco mais a onda, né? No caso, o índice de materiais detonou o Ibov. E agora está numa região bem detonado já pela venda. Pode fazer um fundo por aí, só que assim, tecnicamente precisaria trabalhar acima de 5,711 para a gente dizer, olha, foi um rompimento falso aqui desse fundo. Setor imobiliário, um pullback no triângulo rompido. Né, tá intrinsecamente ligado aí a juros para a gente perceber uma reação. O índice de consumo eu faço lá no TradingView, está corrompido. E o índice elétrico desejável que trabalhe acima de 83,560 para não ficar com cara aqui de topo duplo. E Small 11, mega oportunidade, está reagindo sobre um topo escondido aqui anterior. E o índice de consumo, né, que está corrompido ali o gráfico, depois eu vou avisar o pessoal do Cartesian. A chave está no índice de consumo. Eu não sei se vai tocar essa LTA, eu acredito que não. Interessante que hoje está deixando um doji, é um sinal de equilíbrio, só tem candle vermelho aqui praticamente, com exceção do dia 19 de abril. E é um sinal interessante, mas precisa subir um pouco mais hoje, né? Esse mercado tem que... Não seria legal fechar com essa baixa de 1% hoje, teria que reagir ao longo da tarde, de preferência fechar no 0 a 0, até em leve alta ou leve baixa, para que a gente tenha um sinal de fato para amanhã. Aí nós teremos Petro 4. Petro aí está no vazio, né, o petróleo em forte baixa. Para nós não é exatamente uma novidade, porque... Só que aí petróleo em queda nesse momento alivia um pouco a inflação também. A gente não tem exposição ao setor. E vale nessa situação aqui para mim uma mega oportunidade de compra. China 11 vai ficando interessante nesse patamar depois de fechar gap, talvez um fundo formado perto do fundo anterior. Local web interessante o movimento, fechando daí para cima nós teremos um piercing line pattern num padrão penetrante. Sobre local web, acho que seria forçar um pouco a barra aqui, colocar essa LTA, mas depende se o mercado fechar acima aqui, seria uma linha de retorno, possivelmente sim. Mas o mais interessante é o padrão penetrante de hoje. Aqui eu vou apagar 8 com 10. Ela se aproximou do fundo de janeiro, né? Esse fundo aqui foi marcado a 7,67. Tá interessante aqui, fechando o padrão penetrante em especial, se fechar acima de 7,98 de fato, é um sinal técnico, né? Seria um sinal extremamente técnico, porque além de um padrão penetrante, nós teríamos um rompimento falso do fundo anterior. Aí temos a seguir Gerdau, né, sendo penalizada pela baixa do minério. Não vale a pena sair nesses níveis.
está numa região de suporte que montou fundo anteriormente, então aqui eu vou mudar, eu não gosto de deixar, eu acho que dá uma ideia assim de preguiça, de desleixo, quando você deixa no gráfico algo que não vai somar naquele momento, né? Então nós temos aqui suporte a 27,55 e nós temos a 27,29, ela está mais perto desse suporte, né? Do 27,29. Então, pode formar um fundo por aí, por que não? Agora, tem o oco, né? Ombro, cabeça, ombro, então ela precisa preservar esse patamar para a gente ter convicção de uma alta para curto prazo. O DI é interessante, né? O fato do DI não disparar hoje. Se operasse DI no momento, entraria com uma venda nessa região, entendendo que vai formar um topo mais baixo que o anterior. Né, vamos até colocar um intraday do DI aqui. Eu operei DI muito tempo junto a um banco, né? Tive várias conquistas pessoais, financeiras operando DI. A gente passou mais de 1 ano e meio operando DI sem errar uma operação. Aí um dia me chamaram lá no banco, achei que os caras iam me dar um prêmio, um bônus, alguma gratificação, um incentivo, fazer uma proposta, né? Chegaram e disseram, a gente está encerrando esse formato e tal, porque está mudando a diretoria do banco. Falei, legal. Aí me pagaram, não me pagaram tudo ficou faltando um saldo lá. Claro que tinha isso, tinha aquilo, tinha impostos, me pagaram praticamente tudo. Eu segui minha vida, o banco seguiu a dele, mas foi engraçado, porque eu fui na maior expectativa, né, ali perto do Shopping Morumbi. Infomoney era ali perto na época também. Falei, os caras vão me dar um bônus, alguma coisa. Falei, pô, inclusive se eles fizeram uma proposta para trabalhar internamente eu não vou poder, porque eu prezo. Fui pensando em um monte de possibilidade, a gente vai acertar tudo, a gente está encerrando. Então são coisas da vida aí que acontecem no mercado financeiro, né? Então aqui a gente observando o intraday. Aí o que eu fazia? Eu aproveitava, né, essa oportunidade desse formato que eu comentei com vocês, que eu era comissionado, da melhor forma, fiz uma grana legal e aí a vida segue. Aí quando eles encerraram eu falei, ok. Tem pessoas que eu tenho contato até hoje lá, tem uma imagem excelente junto à instituição, mas aconteceu isso, sendo bem sincero aqui, e eu não entendi até hoje. Aí eles praticamente tiraram o home broker do ar um tempo depois e focaram em outros projetos. Então no caso do DI, para quem acompanha o intraday, essa LTA é importante para a gente observar a trajetória. No caso do dólar, pessoal, eu estou de olho para possivelmente a gente entrar com uma posição na ponta vendedora, né? Nesse momento não tem sinal nem pelo diário, nem pelo intraday. Ok? Não tem. Né? Se tiver, vai ter comando, aí o comando vai pelo Telegram. Ok? Então nesse momento realmente não tem. Se for, a gente perceber alguma coisa aí no 15 minutos e tal. Nem que a gente coloque um stop curto, pode ter comando no dólar sim. O Ibov, vou colocar aqui o gráfico diário. Ele está trabalhando no vazio, não tem sinal. Quem disser que sim nesse momento é... né, BOVA 11 também não tem um sinal. O mini índice, ele está praticamente, ele foi para cima, só que ele voltou para a região que a gente comentou no início da gravação. Ele chegou a subir legal, mas aí ele devolveu. Vamos monitorar para no final a gente tomar a decisão se a gente continua ou se a gente reduz ou encerra a posição comprada. Eu vou falar pelo Telegram também. E no caso do milho, né, o milho está indo bem. Operação que a gente tem aí um pouco acima de 88, a entrada, e vamos em frente. Alvo mínimo a R$100. Falando um pouco da Bolsa de Xangai, desabou. Né, mas aí o governo cortou compulsório, tal lá, a reabertura talvez seja um pouco tardia. Essa barra eu entendo que seja de exaustão e não de ignição, porque está longe da média. Houve baixa no Japão também, perdeu essa LTA. Né, não tem exatamente sinal de fundo.
O minério ainda está em queda livre, tentando reagir. No caso do minério de ferro, uma das chaves, um dos códigos, eu entendo que passa pelo minério. Talvez a gente esteja diante da parte baixa de um canal. Essa queda do petróleo para nós não é exatamente uma surpresa, né? O petróleo ele deve estressar essa LTA tanto em Londres quanto em Nova York, né? Que a gente já não percebe essa LTA tão clara no WTI, sim, um possível teste de 93,53 ou 92,93, 93 dólares. Se tem alguma coisa boa na sessão de hoje, é provavelmente um sinal de topo acionado nos títulos americanos de 10 anos. Isso é algo novo, né? Para quem trabalha com base em topos anteriores como nós, ó, 2836 está perdendo a região, então deve realmente estressar a média de 21 ou algo perto aqui de 2648. O índice Nasdaq, né, que geralmente trabalha de forma inversamente proporcional aos treasuries americanos, já mostra algum sinal de reação. O S&P ainda não. O Dow Jones também não, só que pela distância em relação à média de 21, se formar fundo aí, pode ter uma alta fulminante. BIX naturalmente em alta, né? Trabalhando acima, né, das máximas desse Marubozu. Candle vermelhos, perder a mínima pode descer fortemente. BZQ trabalha inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, naturalmente vai subindo fortemente. Quem sabe um pullback aqui da CLTB. O EWZ, ETF brasileiro negociado em Nova York. Eu até comentara que o mini índice agora talvez forme um fundo duplo aqui, perto de 111 mil pontos, vamos ver. O padrão da alavanca já fica um pouco comprometido, né? Mas talvez nós tenhamos um eixo aqui de fundo duplo a 111.790, ó. Um candle, né? 3 candles para cá, de repente no terceiro candle, ou seja, no candle a partir do meio-dia começa a reação. Bom, se o TradingView não travar, né? Mas vamos com calma aí, o volume está forte hoje. Vamos trabalhar com serenidade. Então o EWZ perde uma LTA importante, mas também, né, trabalhando no vazio aqui, longe da média de 21, se formar um fundo, pode ter uma reação rápida. E mesmo com as eleições na França, a gente tem as bolsas na Europa em queda. No caso do Reino Unido, uma correção. Paris perdendo também os benchmarks, os ativos perdendo a LTA em uma região de suporte e uma boca de gap também. Muitas vezes não fecha o gap e reage na boca do gap. No caso do Eurostock 50, que a gente acompanhou inclusive à noite, talvez estejamos aqui na linha baixa de um alargamento. Esse talvez se começar a reagir a partir daí, fortalece a leitura, né? Aí o índice DAX acima do fundo do dia 12 a 13.887 fica interessante, né? Tá acima, só que precisa subir um pouco mais para consolidar a força compradora. Aqui não tem gap, na verdade tem um gap, mas só que bem abaixo dos preços. Então acho que o ponto alto aqui é o 13.887 mesmo. Temos o MME, que é o fluxo para mercados emergentes, que está fraco hoje, né? O fluxo para mercados emergentes, especialmente pelo peso da China, vem trabalhando de forma negativa. E o DXY não tem sinal de topo e certamente está impactando o dólar aqui no Brasil. Ok? Pessoal, então é isso. A gente vai monitorar aí, as comunicações serão feitas via Telegram, né? Vamos ver o mini índice, como é que se comporta aqui no 111.050, vai ter uma reação. Se começar a reagir no candle a partir do meio-dia, a gente pode ter um eixo de fundo duplo a 111.790, e via Telegram eu vou me manifestar se a gente tiver um comando de venda no dólar ou até alguma alteração na operação com o mini índice.
Ok? Então é isso, vamos em frente firmes na luta. É sempre bom tê-los conosco. E qualquer alteração que eu perceber aqui em volume, ou mesmo comando aqui no dólar, né? Se houver, eu vou começar a monitorar com gráfico de 15 minutos. Se tiver algum comando no dólar, nesse momento vai ser na ponta vendedora, né? E para a gente fazer uma dupla exposição tem que ser uma oportunidade realmente imperdível ficar no mini índice, no mini dólar. Então, um grande abraço a todos, valeu!